Lembrando a todos que a gente vai repassar algum conhecimento básico aqui, tá? E que, na verdade, o que a gente tem na URGS é muita interpretação, tá? Então a gente tem que ter o controle dessas questões que às vezes tem um enunciado meio complicadinho, um enunciado que requer exige uma atenção, um foco, né, bem intenso no que está dizendo a questão. Certamente muitas questões de genética, muitas questões de ecologia, tem sido vedetes no vestibular, questões de transgênicos, de clonagem, e por isso nós vamos tomar como base então esses assuntos, vamos passar alguns conceitos, apesar de que nem sempre são exatamente os conceitos que são cobrados, mas se o cara tem uma base de conhecimento, o cara tem condições de acertar, ou pelo menos já ter um bom encaminhamento para que ele, a partir da interpretação da questão, possa acertar a questão. Tá? Então vamos lá, nós vamos no primeiro assunto. Nosso primeiro assunto é ecologia. Vai aparecer na tela aí para vocês, que é uma das vedetes, como eu tinha dito, do vestibular. E na ecologia, os conceitos, alguns conceitos que são extremamente importantes. Por exemplo, o conceito de ecossistema. A gente não pode falar em ecologia sem falar em conceito de ecossistema. É obrigatório ecologia, ecossistema. Comunidade mais ambiente, biocenose mais biótopo. O que significa isso? Estamos falando agora de um conjunto de populações, e o ambiente, a influência do ambiente sobre esses seres vivos. Quando nós falamos disso, então estamos falando de ecossistema. E são duas maneiras de nominar, então, esse ecossistema, falar em comunidade e ambiente e biocenose mais biótopo. Certinho? Nicho ecológico. O nicho sempre é a função desempenhada. A gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes se fala em nicho, se usa popularmente nicho como local, como lugar. E na verdade não é. Na verdade é a função que o ser vivo desempenha naquele local. Alguns autores trazem a expressão profissão desempenhada pelo organismo. Eu não gosto muito, acho que fica mais simples, mais claro, função. E o habitat, que sem dúvida nenhuma, agora sim, agora o local pode ser específico, pode ser, o macaco vive nos galhos da árvore, então lá na árvore, a árvore é o habitat, ou a mata, aquela floresta também é o habitat. Posso falar de microecossistemas, de microhabitats, ou macroecossistemas e macrohabitats. Temos que ter um pouquinho de cuidado nisso aí também, certo? Próximo, cadeias alimentares, que é uma coisa também básica para que nós possamos entender a ecologia. E o que é o PC1C2? É o produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Que vai desencadear a ação dos decompositores, que são fungos e bactérias, que vão recolocar a matéria nessa cadeia alimentar. Observem o que diz embaixo. O fluxo de energia unidirecional, quer dizer, é obrigatório que o consumidor primário receba a energia do produtor, por uma simples razão, porque ele vai se alimentar do produtor. Que o consumidor secundário receba a energia do consumidor primário, porque ele vai se alimentar do primário. Essa energia, que depois é dispensada sob a forma de calor, não retorna no ecossistema, não retorna na cadeia alimentar. Então, fluxo unidirecional, produtor, consumidores, desencadeando no decompositor. A energia vai diminuindo, à medida que nós avançamos nos diferentes níveis tróficos. A matéria pode ser reaproveitada, mas essa energia não. Legal? Próximo. Agora, relações, gente. Aqui nós fizemos um slidezinho com as relações, conhecidas relações ecológicas, intra e interespecíficas, certo? Mas eu não vou poder passar por elas, porque são muitas relações. Nós fizemos um esqueminha aqui, lembrando que sempre que aparece sinal de mais é benefício, às vezes dois se beneficiam, e por isso nós falamos em relações harmônicas. Quando há o prejuízo de alguém, nós falamos em relações desarmônicas. Dentro da mesma espécie intraespecífica, entre duas espécies diferentes, relações interespecíficas. Tá? Então, passamos ali numa série de relações, a título de revisão, depois cada um dá uma olhadinha lá nos seus alfarrábios lá, nesse momento que vai ter aí para dar uma olhadinha aí. Genética. Então agora estamos entrando aqui realmente numa vedete. A genética tem um problema. Como é que nós vamos trabalhar genética com vocês aqui? Não teria como eu operacionalizar alguma coisa. Então, conceitos, que volta e meia são cobrados aí, conceitos básicos para vocês. O primeiro que vai aparecer na tela são os conceitos de pleiotropia e polimeria. O que é a pleiotropia? Um par de genes determinando mais de uma característica hereditária.
Observem o que nós fizemos agora com um sinalzinho, tá? Um par de genes, mais de uma característica. Agora pegamos o sinalzinho de mais e colocamos lá na frente, ó, tá? Então, trocamos, né, invertemos exatamente o que estava acontecendo em cima. Agora nós temos mais de um par de genes, nós temos um somatório de genes que vão determinar uma única característica. Isso é uma coisa relativamente comum. Isso é comum para a nossa cor da pele, isso é comum para a nossa cor dos olhos, isso é comum para o tamanho de um determinado fruto, para a quantidade dos frutos que são produzidos por um determinado vegetal. Então isso é uma coisa na genética bastante comum, tá? E por essa razão, ela muitas vezes ela é cobrada, muitas vezes ela é lembrada, pelo menos. O cara tem que ter uma ideia clara do que significa isso na hora de resolver uma questão. Certo? Pleiotropia, lembrando que nós temos um caso bem clássico aqui, que é o caso da fenilcetonúria, que são pessoas que têm problemas mentais e a pele muito branca, né? Isso não vale para cabelo, né? Mas enfim. A pele muito branca, né? O que deixa o cara por um par de genes determinando duas características de uma vez só, tá? Muito bem. Próximo item que nós vamos trabalhar é conceitos que aparecem na telinha: polialelia e epistasia. Polialelia, o nome está dizendo, gente, polialelos. Eu tenho um gene e vários alelos. O caso mais clássico é o caso dos grupos sanguíneos, né? Nós temos qualquer gene que nós tomarmos aqui, se eu tomar o gene do grupo A, do grupo B, do grupo O, que é o gene recessivo, nós sempre teremos a possibilidade de 3 alelos. O outro caso clássico é da cor da pelagem de coelhos, que eu tenho 4 alelos possíveis, né? Qual é o normal? O normal é eu tomar qualquer gene, o gene azão, por exemplo, e este gene ter um outro azão ou um azinho como alelo, tá? Quer dizer, o normal são 2 alelos, e aqui eu tenho 3 alelos, então polialelos, tá? Epistasia, eu tenho um par de genes inibindo um outro não alelo. Porque se ele for alelo, se eu tenho um gene inibindo outro alelo, eu tenho um dominante e um recessivo. Então o cuidado é o seguinte, são pares não alelos inibidos por outro, tá? Porque nesse caso configura então a epistasia. Quer dizer, a inibição impede a manifestação de um determinado gene. Certo, gente? Próximo item. A herança dos cromossomos sexuais, daltonismo, hemofilia, hipertricose auricular, que é o tufo de cabelos na orelha, né? Que é uma característica dos homens. Por que ela é uma característica dos homens? Porque ela está ligada no Y. Mulheres têm 2 cromossomos X, homens têm cromossomo X e cromossomo Y. Heranças ligadas ao cromossomo Y são heranças exclusivas de homens, tá? Herança dos cromossomos sexuais. Eu botei ali embaixo assim, ó, termos, né, que além da herança dos cromossomos sexuais, que são usados. Então, termos, herança ligada ao sexo, herança alossômica. Por que alossômica? Porque nós falamos em cromossomos sexuais, falamos em alossomos. Se eu falasse em cromossomos não sexuais, eu falaria em autossomos. Isso é uma coisa que seguido aparece nos textos de genética, né? Um gene autossômico, uma característica autossômica. Professor, o que é isso? Característica autossômica que está ligada aos cromossomos não sexuais. Característica alossômica ligada aos cromossomos sexuais. Isso é importante para resolver os testes, porque aparece no enunciado. E aí o que eu tenho? Eu já sei, né, para resolver, quem é que vai apresentar na genealogia, né, dos quadrinhos e bolinhas lá do papai e mamãe e as descendências, né? Essa característica está relacionada a quê? Se o enunciado já me fala em autossômica, eu já vou descartar uma característica que esteja ligada especificamente ao pai ou à mãe, né? Ao sexo masculino ou feminino. Tá? Então é a questão da interpretação na hora também. Certo, gente? Próximo item, próxima tela. Eu fiz o seguinte, ó, uma comparação, né? Hoje em dia tem se falado muito no Thomas Morgan, né? Que é um cidadão aqui que descobriu, tá, em cima das mosquinhas da banana, da Drosophila melanogaster, que os genes nem sempre estão separados. Tá? A ideia inicial, a ideia do Mendel era a seguinte: os genes separados, quer dizer, então eu tenho um par de cromossomos, um par de genes, 2 pares de cromossomos, 2 pares de genes. Se eu tiver isso, né, e eu considerar genes A e B, eu tenho combinações possíveis que me levam a obter gametas na seguinte porcentagem, 25%, porque são 4, eu tenho 25% de cada um, tá? 25% do azão Bzão, do azão Bzinho, azinho Bzão, azinho Bzinho. Isso só vai acontecer
na genética mendeliana. Na genética do Morgan, tá? Onde nós medimos por morganídeos, por exemplo, né? Eu estou falando nesses termos agora, tem que ser familiar para vocês, tá? Os genes não estão separados, os genes estão ligados num mesmo cromossomo. Então, A e B estão ligados num cromossomo e Azinho e Bzinho estão ligados num outro cromossomo. Então, na verdade, eu tenho a produção apenas de 2 gametas possíveis. O que eu tenho? 50% de um e 50% do outro, tá? Então, essa é a diferença, né? Quando a genética é mendeliana, eu tenho combinações, várias combinações possíveis. Quando ela não é mendeliana, eu tenho um menor número de combinações pelo fato dos genes estarem ligados. Certo, gente? Muito bem. Próxima tela, trocamos de assunto. E agora vamos... O pessoal tem me perguntado aí, volta e meia a gente comenta aí na rádio, na TV mesmo, os alunos perguntando, professor, me diz uma coisa assim que na URGS tem sido certo nos últimos anos. E uma das coisas que eu tenho dito sempre é o que aparece agora aí para vocês na tela, tá? É a engenharia genética. Tá? Não tenham dúvida nenhuma de que a engenharia genética estará presente na prova de vocês. Posso morder a língua, tá? Mas tem sido uma constante. Tá? Transgênicos, clonagens, alguma coisa de terapia gênica, de células-tronco, tá? Alguma coisa relacionada a isso certamente vai estar presente na prova. Porque há todo um trabalho, né, no mundo inteiro relacionado a isso, né? Aqui no Brasil, na própria Universidade Federal, né, equipes de pesquisadores trabalham com isso. Então é natural que tenha sido cobrado, que venha sendo cobrado na prova. Muita atenção para o seguinte, a diferença parece simples, né, mas às vezes na hora da prova, na hora do esquema, na hora do enunciado, na hora do nervosismo, o cara acaba confundindo. Tá? Transgênico e clone, transgênicos e clonagens. Olha o transgênico, gente, espécie A, tá? Vai transferir, vai fornecer um gene, chamado de gene exógeno, para a espécie B. Então a espécie B vai receber um gene que não é dela. Tá? Então por isso eu tenho um transgênico, né? Fizemos uma transgenia. As técnicas são variadas. Né? Tem até bactérias que são bactérias usadas como vetores, né? Então isso é um fato verdadeiro. As questões da URGS, questões de múltipla escolha, então várias afirmativas, né? Bactérias são usadas como vetores, por exemplo, né? O cara pode fazer na marra. O que é na marra? O cara usa um acelerador de partículas e partículas de ouro para meter esses genes dentro da outra célula. Tá? Os clones, clonagem é diferente. Na clonagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um indivíduo e vou clonar este indivíduo. Né? Eu vou gerar um indivíduo B a partir do material genético do indivíduo A. Então eu não estou mudando a espécie, notem que no transgênico é a espécie A para a espécie B, agora não, agora eu tenho indivíduo A para indivíduo B, quer dizer, eu tenho seres de mesma espécie, muito cuidado nisso, né? E eu estou fazendo apenas que um material genético de um indivíduo se repita no material genético do outro indivíduo, que tem genótipos iguais, por essa razão, os genes são os mesmos, mas o fenótipo, gente, nadinha, né? O fenótipo não é igual, é praticamente impossível o fenótipo ser igual. Então, em regra, fenótipo diferente, genótipo igual. Tá legal? Vamos sair, então, da engenharia genética e vamos para a botânica. Gente, botânica, muito nomezinho, né? Muita coisinha para lembrar, muita classificação, né? Eu fiz algumas seleções aqui. Vamos ver o que aparece primeiro na tela aí para vocês. Classificação das briófitas, pteridófitas, né? Avasculares e criptógamas. O que são avasculares? Avasculares são todos aqueles que não têm vaso condutor de seiva. Criptógama, sem flor, tá? Musgos, hepáticas, né? Então, vegetais muito simples. Pteridófita. Pteridófita, cuidado sempre com o primeiro, né? A evolução do ser, né? Ele evoluiu para ser o primeiro vascular, a primeira traqueófita, a primeira com vaso condutor de seiva. Criptógama, igual ao anterior, sem flor. E o caule é um rizoma, é um caule subterrâneo. Próxima tela. Aparece aí, na próxima tela, gimnospermas, isso. Gimnospermas, que significa esperma, semente, gimnonu, semente nua, tá? Com sementes, mas sem fruto, tá? Espermatófita, a semente é o pinhão, tá? Com flor, mas a flor, pô, pinheiro com flor, né? Quando a gente sobe a serra, a gente vê flores nos pinheiros amarelas, vermelhas. Não, claro que não, né, gente? Por que as flores não têm uma coloração viva? Porque elas são aperiantadas, tá?
Não sei se eu botei ali, não, acabei não botando. Aperiantada. O que é uma flor aperiantada? É uma flor que não tem conjunto de verticilos florais. Ela não tem pétala, ela não tem sépola, não tem nada disso. Então, a pinha, por exemplo, é a flor e é um estróbilo, certo? Então, essa é a nomenclatura para a flor de gimnosperma. Polinização anemófila, quer dizer, polinização através do vento, né? Algumas pessoas são alérgicas a pólen, não podem subir a serra, por exemplo, na época da primavera, né? Quando isso está acontecendo de maneira bastante intensa, porque ficam mal com o pólen que está no ar, né? E é uma região de muito pinheiro, consequentemente de muito pólen de pinheiro, tá? Próximo item, as angiospermas e algumas figurinhas aí de uns frutos, né? Que o fruto verdadeiro sempre é um fruto originado do ovário, né? As flores periantadas, que eu falava antes, agora já tem todos os verticilos florais, né? E a dupla fecundação, quer dizer, o tubo polínico com os seus núcleos espermáticos fecundando o gameta feminino. Tá, gente? Próximo item. Características de angiospermas, raiz de monocotiledônia, de dicotiledônia, fasciculada, axial, né? Próximo item. E vamos passando algumas características aí das angiospermas, folhas de monocotiledôneas, são sempre com nervuras paralelas, das dicotiledôneas com nervuras perpendiculares, né? As mais conhecidas, as folhas mais comuns, tá? Próxima tela, as flores, né? Tipo de flor de mono e dicotiledônia, mais uma tela, a zoologia. Vamos passar um pouquinho pela zoologia, gente. Vamos ver o que vai acontecer aí primeiro. Características, né? Pontuais, assim, de cada grupo. Características dos poríferos. Coanócito e diploblástico, né? Coanócito é uma célula extremamente importante para os poríferos, porque é uma célula que realiza circulação da água, manda a água para dentro da célula, realiza digestão intracelular, né? Depois o amebócito vai fazer o trabalho de capturar esses nutrientes e mandar os nutrientes para diferentes partes do animal, tá? Próxima tela. Os plateumintos, atenção, célula flama, os primeiros acelomados, os primeiros triploblásticos, sempre o primeiro, né? Esse aqui é o único triploblástico acelomado. Próxima tela, asqueuminto, único pseudocelomado, tá? Canais excretores, protostômio, o anterior já era protostômio. Próxima tela, anelídeo, nefrídeo, circulação fechada. Atenção, único grupo com circulação absolutamente fechada, viu, gente? São os primeiros celomados, muito cuidado com isso aqui. Próxima tela, os artrópodes, aí tem um quadrinho dos artrópodes, né? Relacionando várias características dos artrópodes, tá? Que eu não vou nem me ater aqui, porque o nosso tempo também já está terminando, então eu vou passar para a próxima tela. Os equinodermas, que são os primeiros deuterostômios com sistema ambulacral e simetria radial, tá? Então, eu procurei passar aqui pelos invertebrados, né? Aparece na tela aí os peixes, características de peixes, características de anfíbios, que eu estou passando correndo por causa do tempo também, de répteis, tá? Aves, eu fiz pontual aqui, algumas características pontuais, e mamíferos, e nós vamos encerrando por aqui, porque nosso tempo está esgotado, tá? Gente, uma boa prova para vocês, tá? E aquela historinha do início. A concentração, né? O cara está ligado, está focado naquilo que ele está fazendo, né? Leia 2 ou 3 vezes o enunciado, se for o caso, né? Cuidando sempre o tempo, obviamente, né? O cara, dificuldade muito grande na primeira questão, passe para a próxima, né? E volte depois com o tempo que você tem para realizar aquela prova com tranquilidade, apesar do calor e tal, né? Então, um grande abraço a todos.